Agora você confere as notícias do esporte judaico e israelense desta semana com Ricardo Setion. Olá, é isso mesmo, hora de esportes no Shalom Brasil e de qualquer maneira, doente ou não, sem voz, estamos aqui no nosso compromisso com você, porque a semana foi muito intensa no esporte israelense e nós vamos agora levantar voo e juntos viajar para a cidade da Alemanha de Munique, em Munique, onde aconteceram vários eventos esportivos em nível europeu, de nível importante. Israel brilhou. No Campeonato Europeu de Atletismo, no nível sênior mais profissional, Israel surpreendeu com nada menos do que 5 medalhas. Depois do Campeonato Mundial de Atletismo, este campeonato, o europeu, é o mais importante. E 5 medalhas para um país tão pequeno, que nem sequer está na Europa, é algo histórico. Foram medalhas na maratona por equipe, o ouro, o melhor de toda a Europa, a equipe israelense. E na maratona individual, uma prata e uma bronze. Mas havia mais uma medalha com Hanna Minenko no salto triplo, uma medalha de bronze. Essa que você vê na foto é a seleção dos medalhistas da equipe europeia, que foi ao Campeonato Europeu de Israel. Portanto, 5 medalhas, maratona e salto triplo. Essa é só uma pequena dose do aperitivo do que vem para o Mundial de Atletismo. Israel, sem dúvida alguma, se transforma numa equipe competitiva no atletismo, que é a modalidade mais importante dos esportes de maneira histórica. Mas foi em Munique também que tivemos uma outra medalha de ouro na ginástica. Artyom Dolpigrat, ele mesmo que já nos dá há 3 anos medalhas importantes olímpicas mundiais, agora se consagrou mais uma vez. Ele é o rei da Europa, medalha de ouro no exercício de solo para o israelense Artyom Dolpigrat. Todos esses 6 medalhistas que eu falei, os 5 da equipe de atletismo, mais Artyom Dolpigrat da ginástica, todos eles são nascidos de famílias que ou emigraram para Israel ou eles mesmos emigraram para Israel. Esse é o ponto de essência do povo judeu, do Estado de Israel, essa imigração de etíopes, russos, ucranianos, que nos dá, no fim das contas, no esporte, resultados sensacionais. Em Munique, a ginástica e o atletismo nos deram muita razão para sorrir, que não é o caso do que acontece também em Munique. Permanecemos nessa cidade tão importante porque 50 anos atrás, você sabe, o atentado que matou 11 atletas e treinadores israelenses durante a Olimpíada de Munique, finalmente terá uma celebração de memória em Munique no dia 5 de setembro. E é em Munique que esta cerimônia parece estar destinada ao fracasso, porque o governo alemão, com o parlamento alemão, ministros e todas as autoridades esportivas e políticas vão realizar no dia 5 de setembro, como eu disse, este evento para recordar a memória dos israelenses. Nesse atentado, em 1972, somente israelenses foram assassinados por grupos palestinos. Ninguém mais, nenhum outro país. E os parentes, as viúvas desses atletas e treinadores não estarão presentes nesta cerimônia de 5 de setembro, agora em Munique. A razão é simples. O governo alemão, depois de dezenas de anos, decidiu sim indenizar essas famílias, mas a oferta foi vergonhosa. Cerca de 3 milhões de dólares somente a serem divididos entre 11 famílias. O assinte, a ofensa foi tamanha que a família de cada um dos atletas e treinadores decidiram não estar presentes. Não só isso, o governo israelense está por detrás das famílias e vai apoiar a decisão. Também não mandará nem ministros, nem representantes. E agora o Comitê Olímpico Israelense confirmou que também vai boicotar esta cerimônia. Uma tragédia que insiste em não terminar. Imaginem, o governo alemão que vai lembrar os assassinados, que foram os atletas e treinadores, e ninguém de Israel estará presente. Realmente, este capítulo do atentado palestino terrorista contra israelenses parece não querer terminar.
E para terminar aqui, falando, enfim, vamos falar da alegria da semana no futebol. Maccabi Haifa, a equipe mais forte hoje de Israel, da terceira maior cidade do país, volta ao máximo campeonato em nível de clubes do mundo, a Champions League. 32 equipes passaram por vários estágios e se consagraram no quadro delas que vão disputar a fase final da Champions League. 8 grupos com 4 equipes, repito, as mais fortes da Europa, e Maccabi Haifa está entre elas. O sorteio foi simplesmente um golpe muito forte depois da alegria. O Maccabi Haifa se classifica entre as 32 equipes melhores da Europa, mas no sorteio, gente, anotem, a equipe israelense vai enfrentar ninguém menos do que Neymar, Messi e Mbappé com o Paris Saint-Germain. Ou seja, o Paris Saint-Germain, que esteve em Israel há pouco, voltará a Israel pela Champions League agora e contra o Maccabi Haifa. Mas não para por aí. O Maccabi Haifa jogará também contra a Juventus da Itália. A Juventus, uma das 3 equipes mais fortes da Itália, com Pogba, com jogadores do nível de Vlahovic. E, é claro, o argentino Di Maria também visitará Israel e jogará contra o Maccabi Haifa. E não acaba por aí. Depois dos campeões da França, depois da equipe da Juventus da Itália, Israel vai ter também no seu grupo H que lutar contra os supercampeões de Portugal, a fortíssima equipe do Benfica. Ou seja, as chances do Maccabi Haifa de seguir em frente são muito poucas nas casas de aposta. Quem mais paga para um resultado positivo é o Maccabi Haifa, pela pouca possibilidade de seguir em frente, mas de qualquer maneira é histórico que o Maccabi Haifa tenha as mais fortes equipes no seu grupo e nos próximos meses muita informação do futebol israelense, que é aplaudido mundo afora por causa desse resultado fantástico do Maccabi Haifa de Israel. Um grande abraço a você e até a próxima semana com mais informações boas, curiosas, interessantes do esporte judaico e israelense.